Pois é o amor que mexe com a minha cabeça. Deu um bloqueio aqui, você viu, né? Como é que você tá? Como é que você passou de ontem para hoje, cabeça pensante? Passamos bem, passei bem, eu e minhas outras partes do meu sujeito, estamos todos aqui. Amei as outras partes do meu sujeito. Eu vou usar isso, vou roubar de você. Bom dia, Júlia. Tudo bom? Como você tá aí no Paraty da vida? Você mora no paraíso e não sabe, garota. Tá louco. Muito bom demais, né, Henrique? Bom dia, Júlia, Elizabeth. Elizabeth. Paraty é ótimo, né? Lugar muito bonito. Muito bonito. Aliás, o Brasil tem lugares maravilhosos. Sérgio Souza. Gente, que bom, é muito bom ter vocês aqui. Vamos fazer a dupla caipira hoje? É o amor que mexe com a minha cabeça e me deixa assim. Vá lá, faz a segunda voz, meu filho. Olha, vou ter que tomar um pouco mais de água, viu? Olha, eu li um artigo hoje, que não sei quem escreveu, que disse que quem faz aula de canto faz uns bons exercícios, eu sei disso, né? Mas achei ótimo que tem gente falando sobre isso, para enfrentar esse Covid, né? Exercício respiratório. Então, eu acho que é bom vocês começarem a cantar. Quem canta Nem que seus males seja, espanta, já diz o ditado, né? nem que seja essas duplinhas sertanejas. É engraçado, né, Henrique? Quando a gente canta o amor, aliás, tem aí no Brasil uma onda, né? Não sei como é que tá agora, porque eu tô bem, bem longe, né? Mas tinha uma época de uma tal de música de sofrência, né? Tem. E era uma. As músicas passaram por uma transformação muito interessante na nossa sociedade. Desde o que a gente falava daquele bate-estaca, né? Porque é uma música que não tem letra, mas consegue reunir um número enorme de pessoas. Então, esse Yeah. fenômeno musical, o que ele diz, né? Deve ter já alguns estudos sobre isso, mas eu olho para essa mudança musical como um fenômeno de expressões subjetivas que encontram um lugar para se expressar onde não tinha lugar. Nesse novo modelo de mundo que a gente está vivendo, é uma forma de encontrar aqueles que não tinham voz. Eu acho que Muito penso inter- assim. É muito interessante isso que você fala sempre, porque assim, você fala que assim, nós hoje estamos recebendo e ouvindo uma voz que não podia ser ouvida antes, né? Sim. A Yeah. ideia de uma determinada pessoa poder se expressar nos seus sentimentos, na sua subjetividade, agora é possível. Agora nós temos vozes. O gay pode falar, a mulher pode falar, enfim, todos nós podemos falar, as questões raciais podem ser ditas. Tivemos épocas que não era possível isso, né? Ser dito, ser comentado, pensar você pode, às vezes nem pensar você pode. E toda essa demanda, ela ficava recalcada, ficava escondida e de alguma forma saía. Então É agora que engraçado. pode sair, pode sair, pode ser discutido, é fantástico, Pode ser é um momento assustador. maravilhoso. E pode ser assustador, porque a gente às vezes não gosta do que ouve. É. E a Drica E, da Bahia está aí, que bom ter você. Henrique, uma hora vamos falar sobre racismo? Você trouxe agora e fiquei assim com uma vontadinha de falar sobre isso. Uma hora eu acho que a gente podia falar sobre racismo, né? É um tema bom? é um tema bom, tema complexo, tema bom. Vamos falar. É. É um tema complexo, Não, porque toda a ideia, como a gente estava falando ontem, as palavras elas já estão associadas a um determinado ideal. Então, tudo que se fala sobre questões que são muito polemizadas e polarizadas, às vezes é difícil de ouvir. yeah. Porque nós já temos alguma formatação na cabeça. Esse tema sobre amor que nós estamos falando e não vamos sair dele, é só aqui um preâmbulozinho, né? Eu acho que é muito conflituoso e difícil, porque assim, às vezes o que nós chamamos de amor, na verdade não é amor, é a nossa maneira de viver a vida.
é a nossa maneira de entender, né? Porque esse amor definido, ontem você nos trouxe aqui as 3 maneiras gregas, né? De Isso. falar. E a gente, às Pensar o vezes, amor. eros e acha que é só uma questão sexual, e foi brilhante a tua explicação. Aliás, como sempre, né? Porque, pelo menos quanto a mim, me dá queima os fusíveis, eu preciso voltar lá e resolver. Vamos falar desses 3 amores aí hoje, só pra gente. E, Vamos. gente, vai perguntando aí que o Henrique está aqui pronto para tirar coisa do baú dele. Eu lembro que a Rebeca ontem fez umas perguntou, a Beca Lira perguntou algo dos gregos, da questão da sexualidade. Depois eu tento falar um pouco sobre isso. Mas a ideia, eu gostei de uma frase que tu disse agora há pouco. Aqui no Brasil, não sei fora, mas no Brasil a gente tem uma expressão que é vou cantar aquela pessoa, né? De cantar, de atrair, de um chaveco, alguma coisa assim, dá uma cantada, você recebeu uma cantada. E aí quando você traz a ideia de que eu canto o amor, eu achei muito interessante isso, eu estou pensando nessa palavra, cantar o amor, né? Ou seja, se a gente brincar um pouco com essa frase e trazê-la para essa ideia de convencer esse amor para estar próximo, né? Isso talvez seja o que a gente pudesse fazer nesse momento, e em todos os momentos da vida, né? Trazer esse amor para próximo. E isso é um pouco, fiquei até filosófico demais agora, mas para a psicanálise, a ideia do amor, e que é tão importante na psicanálise, até porque uma das frases incríveis de Freud é que a psicanálise é a cura pelo amor. Então, uma das frases Sério? do... É sério, a psicanálise, em essência, é a cura pelo amor. Então, o Freud, mais uma vez, eu sou suspeito, mas o Freud é brilhante, assim, cada vez que eu leio, releio, ele me encanta mais. Ele tem um texto que chama Psicologia, Contribuições para a Psicologia do Amor, é muito, muito rico. E o Freud, quando você vai lendo o Freud, por exemplo, no Mal-Estar da Civilização Moderna, você vai acompanhando a construção do raciocínio dele. Então, às vezes, ele está pensando algo, daí ele constrói, daí de repente ele muda, ele fala, não, pera, ó, isso aqui acho que faltou. Então, você vai acompanhando a construção do raciocínio dele. Vale muito a leitura. Para o pessoal que não conhece o Freud, ou que tem uma certa suspeita, vale a pesquisa, vale a leitura, tá? Então vamos lá, mas vamos voltar para um pouco da filosofia grega, né, da ideia desse amor. Tem essa ideia dos mundos gregos, aí nós temos também algumas referências ao nascimento do Cupido, que é Eros também, que é o mesmo, só que é uma outra forma de olhar para a história semelhante, tá? A mesma contribuição, mas é um outro olhar. A que nós vamos falar e começamos ontem é justamente a ideia que está lá no banquete de Platão. E quando eles se reúnem para fazer uma apologia ao amor. Nós já em algum momento, acho que alguma das lives a gente comentou isso, e é bom retomar. A aula é isso, né? Às vezes quando a gente está dando uma aula, compartilhando, a gente retoma o tema. Fala novamente, fala de outra forma. Então, vamos lá. Ó. Quando, então, lá no... Fala. Um pouquinho. Nós não falamos nunca nas nossas lives sobre o banquete, né? Nós falamos sobre a caverna de Platão. A caverna, né? Tá. Pois é. Ó, talvez eu tenha feito alguma referência só. O banquete vai falar sobre o amor. O banquete para os gregos, então vamos lá, vamos retomar. O banquete, ele foi uma forma, estavam presentes Sócrates, então assim, Platão escrevendo sobre uma experiência que Sócrates teve. Alguns acham que alguns textos não existiram, mas é uma forma do Platão fazer uma homenagem ao mestre dele, que foi Sócrates. Uhum. Então, nesse banquete se reúne Sócrates e alguns outros pensadores, de nomes um pouco de pronúncia não tão fácil, e eles vão estar lá reunidos para fazer uma apologia ao amor. E cada um deles vai dizer o que pensa sobre o amor. O amor é um Deus. Então eles vêm dizendo, não, porque o Deus, porque numa era, porque tal era, isso aconteceu, etc. E vão descrevendo a história. Até que chega a vez de Sócrates dizer. E o que ele fala? Ele fala o seguinte, que tudo que ele conheceu do amor, ele conheceu por uma mulher. Mas não é uma mulher qualquer, uma sacerdotisa.
a sacerdotisa do oráculo de Delfos, lá do templo de Apolo, que era... Como que é o nome da mulher? Esqueci o nome da mulher agora, mas tem o nome da mulher. Se eu não me engano, é Diotima. Tá? Ó, eu não estou tão certo, se alguém puder procurar aí para mim, se o nome da mulher é Diotima. Só colocar Diotima, banquete, e ver se faz uma junção total. Deixa eu achar aqui, Diotima Banquete. A gente já acha, peraí, Platão. Tenho Apareceu que... Diotima? É que meu computador aqui está em espanhol, ele vem Platão. Parece que é Diotima, sim. Amor e o Diotima. feminino do discurso de... Perfeito. Exatamente. Então é Diotima. De Diotima, então, é a Mantineia. sacerdotisa. E Diotima de ela, Mantineia. e é incrível assim, essa frase do Sócrates, porque ele diz: tudo que eu conheci sobre o amor, eu conheci a partir de uma mulher. Olha bem, veja bem, nós viemos necessariamente, todos nós viemos até agora, de um ventre materno. Materno, de uma mulher. Então, isso tudo tem um texto, mas a gente pode entrar nesse texto e perceber que tem outras nuances sendo ditas aí. Então, para a psicanálise, o primeiro objeto de amor perdido é o que vai ser a busca dessa criança para o resto da vida. Ó, veja bem, é a ideia de como isso chegou para essa criança. Ou seja, se foi uma mãe amorosa, permissiva, não permissiva, agressiva, não agressiva, toda essa ideia vai estar registrado na ideia dessa criança. E ela vai passar o restante da sua vida procurando esse amor perdido e nunca vai encontrar. Por isso que o amor é substituto. É muito interessante, Henrique, porque quando você nos traz essas questões, você sempre nos deixa correndo atrás de nós mesmos. Porque meio assim, perdido e nunca vai encontrar. Tipo assim, você está começando essa caminhada, mas você não encontra o final. Mas você não pode parar. Você precisa encontrar, porque se você não encontrar, você não encontra você mesmo. Ó, é verdade. A Valéria falou que é essa mesmo, Diotinho. Obrigado, Valéria. Bom dia a todos, Drica, Luciano. Sejam bem-vindos. Vocês acompanharam esse início? Ó? Eu estou fazendo uma junção da história grega, do livro Banquete, e estou associando a uma questão da psicanálise. Estou tentando fazer uma junção, ver se a gente consegue, tá? Juntos. Eu acho que sim. Porque, em essência, a psicanálise vai dizer que esse amor que é inicial, ou seja, então a gente está chamando de... O que a gente está chamando de amor? Estamos chamando de amor aquilo que eu reconheço como uma certa satisfação, teve uma pulsão, teve um encontro, teve uma realização. Porque o amor vai ser uma palavra para descrever um determinado sentimento que alguém sente. E o Freud vai dizer algo, vai fazer uma leitura interessante sobre isso. Ele fala assim, por exemplo, um amante de vinho, você encontra um amante de vinho e ele diz como ele é completo ao estar com aquele determinado vinho. E ele sabe onde encontrar, ele sempre encontra aquele vinho. Só que o que acontece? No amor não acontece assim. O amor ele se satisfaz e de repente algo acontece, sempre acontece algo que impede dessa satisfação total. Por que no amor sempre tem uma certa insatisfação? Por que em um momento nós estamos satisfeitos, estamos felizes, daqui a pouco já aparecem dúvidas, outras situações que podem colocar em risco essa forma de amar. Olha a frase, se põe em risco essa forma de amar, nós estamos falando do quê? Do que nós podemos estar falando? Que não seria amor, mas não é. Um amor é isso, é essa complexidade. Então, quando você falou do que eu poderia estar falando, que não seria amor, não. Para eu encontrar um amor, eu tenho que encontrar com essa complexidade toda. Exato. Cleusa está perguntando, amar é... Qual frase? Qual frase que eu não completei? Olha, eu parei na frase, Cleusa, que ele falou que quando acabar Aliás, é esse pedacinho que eu vou colocar, porque eu fiquei aqui viajando na frase, mas depois eu te conto a frase. Não, é que ela perdeu a frase, você falou a frase, sim. Aliás, você viu que eu fiquei parada aqui olhando, porque eu acho que você falou
Muito, muito bom e muito inclusivo para o amor. Na verdade, me veio essa palavra agora, porque assim, é difícil definir o amor. Lembra daqueles bonequinhos que a gente tinha? A maré, e tinha dois bonequinhos. E eu achava legal, porque parece que era de uma simplicidade, mas ele nunca dizia exatamente o que era. Porque Verdade. naquele momento, o amar é estar perto de alguém. Amar é entender que você está longe. É uma Amar brincadeira, ela tá falando isso. A maré, exatamente, ela tá nessa. porque assim, é uma complexidade necessária para a gente poder entender. E mesmo assim não entendemos, corremos atrás, como você disse. E essa é uma questão importante, porque nós necessariamente vamos exigir do outro o amor perdido. E o amor perdido, segundo o que nós estamos pensando aqui de Freud, é o amor na ideia maternal. Mas é uma ideia maternal única. Não é uma ideia maternal do outro. É daquela pessoa, daquele sujeito. E nós vamos substituindo. E ao substituir, nunca ganha total expressão. Nós temos a sua contingência nesse amor. Será que é por causa disso que a gente sempre fica com esse ponto de interrogação, Henrique? Sempre parece que fica faltando um pedaço? É uma forma de entender isso, sim. É uma forma de entender que falta um pedaço. E nunca é completo. E talvez seja isso que o Freud fala. Ele fala assim, que é nesse movimento da falta, dessa falta não, dessa possível realização, mas não completa, é que é possível construir caminhos e mundos. Porque uma pessoa satisfeita, completa, não constrói uma sociedade. Então, Uau! Não, olha, isso foi uma chave. Uma pessoa satisfeita e completa, ela não constrói uma sociedade, na verdade ela não constrói nunca, porque é a sensação que cheguei a um final. E agora eu morro. Chegou hoje, amanhã eu morro. Pronto, acabei. Agora, quando você está sempre nessa insaciedade, nossa, que bom, né? Porque parecia que eu era a louca insaciável, e de repente isso é o que me motiva a estar sempre a encontrar outras questões. E isso dá vida, né? Isso é pulsão de vida, não é não? É pulsão de vida. Dá um oi aqui pro meu amiguinho Duduzinho, que está lá em Orlando. Ele tem um site de viagens também, chamado Viajadu. Ele sai mostrando os Estados Unidos, Orlando, de uma forma muito diferente. Vale a entrada lá. Ele mostra os Estados Unidos com o amor que ele tem. Ó. Vou ver, não conhecia não, esse site dele. Chama Viajadu, tá lá no Instagram. Acho que é Viajadu. Põe aí do seu Instagram depois também. Vamos fazer propaganda aqui, vai. Todo mundo. Vamos trocar. É verdade. Mas não é interessante essa questão do amor, ou seja, essa falta, e que não é uma falta de não ter, é a impossibilidade de retornar àquele ponto que eu já tive. Então a gente fica buscando isso, fica tentando realizar para alcançar aquele amor. Então nós vamos substituindo, são pessoas, são objetos. Então o Freud vai dizer que o amor, de uma certa forma, é um objeto. E depois nós podemos pensar em outros pensadores, como Nietzsche também diz sobre essa questão da relação com o objeto. Ou seja, aquilo que eu me aproximo, que eu digo que eu amo, que eu gosto, na verdade é algo que eu amo em mim e que eu reconheço nesse outro, mas ao reconhecer nesse outro, então, não é do outro, está em mim. Não me relaciono com o outro e comigo mesmo. Então, sempre volta para si. É muito interessante isso, né? Para eu me relacionar com o outro, eu preciso me relacionar comigo. Porque senão eu não consigo me relacionar com o outro. E o amor faz isso, né? Eu acho que aquilo que nós chamamos de amor é como se fosse uma cola. Porque para grudar no outro tem que ter um pouco de mim e um pouco do outro. E também quando a gente rompe, ficam pedaços de mim e pedaços do outro, né? Verdade. E continuando a sua frase aí, quando eu não me reconheço em mim, eu me perco no outro. Por que perder e não encontrar?
Porque exatamente esse é o ponto. Ó. Se eu não reconheço que o que eu estou vendo no outro está em mim, eu penso que o outro é a fonte da minha vida. Nossa, que interessante isso. E muita gente se perde realmente no outro, porque o outro não vai ser a fonte da sua vida. Então, E a falar gente de se, amor é isso. É e falar a de gente se toda essa perde. complexidade. A gente se ferra. É falar de toda essa complexidade, de toda essa ausência, de todo esse querer, e de tudo isso que é muito grande. É um tema grande que dá 3 anos de aula sobre o amor e a gente não encontraremos uma resposta adequada sobre o que é o amor. Porque não tem resposta, tem Não tem. vivência. Tem vivência, tem experiência. Porque o amor não é, o amor vive-se. E a gente vai vivendo conforme a gente consegue naquele momento. Conforme os nossos recursos que a gente tem na maneira de lidar com o outro. Valéria, será que por isso é tão difícil se relacionar? Muitas pessoas têm esta dificuldade de se relacionar consigo mesmo, consigo mesma. E daí vem as frustrações. Partiu para análise, Elizabeth. Bora fazer análise, Elizabeth. Ó, ainda tem um horário, viu? Partiu para análise, quem falou? Muito bom. Elizabeth. Ó, se já tem analista, bora para análise essa semana, né? Bora falar para o analista que entendeu e não entendeu nada. Né? Elizabeth, eu não sei se ela terminou, mas ela foi estudante de psicologia também. Ah, que E ela bacana. tem. Não, gostei desse partiu análise. Resumiu tudo, Elizabeth. Pronto. Eu também gostei. Quer dizer, resolveu tudo, mas não resolveu nada. Mas só o fato de partir para análise já é realmente uma. Nossa, é muito complexo nisso. É tão interessante que eu estou conversando aqui, nós estamos conversando sobre o amor, e eu sempre achei que a inteligência emocional fosse mais complicada de. Porque a inteligência emocional depende do outro, né? Nunca depende só de mim. E quando depende do outro, eu tenho que me curar a mim para poder aturar o outro. Seria mais ou menos isso. E eu acho que é uma questão que nós precisamos trabalhar sempre. Mas eu nunca tinha pensado em trabalhar o amor. Né? E como eu estou numa fase da minha vida que eu acho que a gente tem que amar, mesmo que a gente não entenda o que tem que amar. Mas se não tiver amor, também não tem vida, né, Henrique? É verdade. E falar um oi pro Wesley Dog, olha ele participando aqui. Acho que é a primeira vez que eu vejo o Wesley aqui. Seja bem-vindo, Uau! Wesley. Que bom ter você aqui, Lelo. É o Lelo. Pode falar aqui. A gente sabatina é o Henrique, Lelo. Ele é que é o psicanalista com esse... mas assim, ele não ajuda a vida da gente, deixa eu te falar. Ele só põe ponto de interrogação e é brilhante isso. Porque o dia que a gente tiver as respostas, a gente não está mais aqui. Eu penso que a Elizabeth está falando que não terminou o curso. E essa questão que ela traz, eu vou ficar nessa frase dela, que é partiu para análise. A análise é um pouco disso, é partir os conceitos também, de uma certa forma, e uma certa forma com amor. E nossa questão toda é dessa estruturação desse corpo biológico, dessa simbolização dos sentimentos, tudo isso é muito complexo. Então essa ideia de falar de amor essa semana, e a semana retrasada, é muito importante para todos nós. Porque o amor se simboliza como para você? Como ele se simboliza, como ele se manifesta para vocês, né, que estão assistindo. Eu falei você, mas para vocês que estão assistindo, né? Para que vocês consigam encontrar esses símbolos. Essa ferramenta nossa, esse diálogo nosso aqui, é para estimular, para fazer algumas provocações, sim. Para que cada um possa ir pesquisar. No caso, a Elizabeth falou, partiu para análise, vamos para análise. Porque na análise é uma referência para ela. Mas uma outra pessoa tem uma outra referência. A ideia é como você simboliza a sua vida. Como você simboliza o seu amor. Então esse é um pouco do ponto. E voltando lá para o mundo grego que a gente estava falando, da psique que a gente acabou não entrando, mas é um pouco disso já. Então ontem nós falamos do amor no soma, ou seja, aquilo que me falta e eu vou perder, então é um amor possessivo. O amor na psique é um pouco desse amor que a gente está vivendo aqui entre nós, ó, que é um amor onde a gente está construindo ideias. Porque a psique, então, ele já não está mais no soma, está na mente. Ó.
É uma ideia de mente, de alma, onde nós vamos construir na alma, construir no pensamento, construir coisas externas, mas a partir do pensamento, não mais na posse do outro, mas na junção, em juntar-se com alguém e construir esse mundo mais... não chega a ser metafísico, ou seja, quando a gente está aqui construindo essas ideias, elas acabam produzindo algum tipo de vivência na nossa experiência individual e coletiva também. Henrique, quando você fala de a gente construir os pensamentos, é uma questão que leva tempo. Mas quando uma pessoa está apaixonada e chama isso de amor, às vezes comete alguns desvarios, né? Alguma loucura. E depois pensa. Ou me ferrei, ou me dei bem, seja lá como for. Mas assim, a pessoa acaba por... Isso é paixão. E o que a paixão tem a ver com amor? Será que tem amor na paixão? Vamos responder. O Wesley traz a questão, né? O nosso Lelo. O simbolismo do amor é demonstrado pela compaixão, penso eu. E depois volta, Lelo, nesse vídeo de hoje, que a gente trouxe algumas contribuições para o amor, a partir do texto do Banquete e da psicanálise do texto do Freud, Psicologias do Amor. Eu fiz um recorte, tá? Eu não falei o texto aqui na íntegra. Mas o amor, ele tem diversos símbolos. Quando eu penso em compaixão, compaixão é colocar uma pessoa numa determinada posição. Isso é um problema. Por quê? Porque quando eu coloco alguém numa determinada posição, eu me coloco em superioridade a ela. Se o seu tipo de amor está relacionado a estar nessa posição de compaixão, então sim, é um símbolo para a ideia desse tipo de amor. Mas compaixão é sempre colocar a pessoa numa determinada posição. Isso às vezes não é muito interessante quando você pensa em alguém companheiro na sua lateralidade, etc, etc. Então é uma forma de ver. Voltando na questão da paixão e do amor, a paixão, ela é pathos. Ela é aquilo que é uma doença, uma patologia. Em alguma medida, ela sempre vai acontecer e ela é necessária para nos impulsionar para algum tipo de realização, para algum tipo de conteúdo. Mas é interessante notá-la antes. É sempre interessante notar. Porque assim, às vezes eu me conheço, eu me desconheço, né? Para fazer alguma coisa, se eu não tiver paixão, eu vou fazer pela responsabilidade, porque quando eu tenho um compromisso comigo mesma, eu me respeito e faço, mas fazer com paixão é melhor. Você tem sangue nos olhos, sabe? Você vai, uau! Tá visceral, né? Tá lá na fonte. Não. Isso. Assim, agora você me trouxe essa palavra que realmente eu não tinha pensado nela, eu sabia, mas não tinha pensado nela. A paixão, ela é doentia. Mas às vezes a gente precisa dessa doença para buscar a cura. E a paixão nesse estado é algo que acontece. Não é algo que você planeja. Porque a doença também ela acontece, né? Essa patologia ela vem a existir. Então ela está nesse lugar. Quando a gente pensa nessa diferenciação paixão e amor, que é um caminho, né? As pessoas não querem geralmente sentir, aquelas que chegam na ideia do amor, um amor que vamos chamar, então, mais uma vez, a gente está chamando de amor agora, aquilo que eu entendo como equilíbrio entre um relacionamento, tá? Pelo que está saindo da paixão, ou seja, se paixão é doença, amor é um prazer sem ter o resultado ou o resultado dessa doença. Já passei por essa paixão e agora eu amo, agora eu compreendo, enfim, entrar nesse lugar, que é um amor talvez chamado de ágape, o amor mais paternal, enfim. Mas o amor eros, esse amor somático, que ele se encontra no corpo, ele vai ter essa fusão e vai ter esse movimento forte de tirar essa pessoa de si mesma. Mas com isso ela perde as associações, né? A razão. Perde a razão. Perde a razão. Mas... E aí, como é que a gente faz? Eu me lembro, você está falando agora, eu estou me lembrando, que a minha mãe, quando a gente era adolescente, ela falava assim, paixão é do diabo, não é de Deus.
Eu ria tanto quando ela falava isso. Ela perguntava por quê. Ela falava, não, porque todo mundo que fica apaixonado fica doido. Né? Talvez. Se costuma dizer que paixão não se vê os defeitos, né? Não se vê o É, outro, não vê quem o outro é. Ou seja, porque a paixão vai entrar, pensando naquilo que a gente falou de Freud, onde eu vou tentar encontrar o objeto perdido, o meu primeiro objeto de prazer, de amor, de conexão, na tentativa de encontrar esse objeto, ao se deparar com essa possível realização, essa pessoa não quer perder isso de jeito algum. Não quer perder. Então a gente está falando de um movimento interior, de enzimas, de muitas coisas acontecendo dentro desse corpo. você falou em enzimas de química, né? Química, a gente está falando de química. Química mesmo, química. Porque quando a gente fala de paixão, a gente fala. Outro dia eu estava pensando nos feromônios, né? Que acontece com os animais. Porque é alguma coisa que é liberado, química, para que haja essa atração. E aí, quando você fala desses enzimas, dessas. Porque assim, a gente não escolhe determinadas coisas da vida, você não escolhe. Até as pessoas que você vai encontrar, você não escolhe. Tem uma pergunta aí. A paixão é biológica. A paixão é biológica, então, da Cleusa? Sim, a paixão estaria nesse lugar do biológico, do inalcançável, né, da razão. Mas, quando a gente pensa em psicanálise, o que a gente está dizendo? Que isso que nós não escolhemos, a gente escolhe. Isso que a gente não escolhe, em psicanálise, nós escolhemos. Por quê? Porque nós estamos falando que nós não somos só a nossa razão. Nós não somos só isso que a gente está conversando. A ciência hoje já consegue identificar, por exemplo, que as células carregam todo o registro do nosso DNA. Uma célula carrega todo o registro do nosso DNA, separadamente. Toda a nossa informação. A paixão acontece com que idade? Essa é boa. Meu filho, já vi velho apaixonado que você não tem noção. Já vi criança apaixonada. Bom dia, Ive, também. Bom dia, Ive. Seja bem-vinda. E o Lelo perguntou se a paixão seria hormonal. Muitas coisas. Sim, seria uma tradução, sim, Lelo. Seria hormonal. Mas quando nós estamos pensando em psicanálise, ou seja, eu vou trazer aqui uma referência psicanalítica novamente. Nós estamos dizendo que esse sujeito, nós, em algum momento histórico da nossa humanidade, deixamos de ser indivíduo e nos tornamos sujeito. O que é um sujeito? Que é alguém que foi sujeitado. Não sou um. E esse é um contraponto ao dualismo, né? Ou seja, a ideia anterior de que eu tenho uma individualidade. Se eu me recolher a um determinado lugar, eu vou encontrar a minha essência. Para o existencialismo, ou seja, Sartre, eu existo e a minha essência é preenchida. A existência precede a essência. Essência. Ou seja, eu sou sujeitado, não sou um na minha individualidade, eu sou uma referência de coisas. Então todo esse movimento de como eu entendo a paixão, de como eu entendo o amor, enfim, todas as relações humanas, todo como nós entendemos, foi algo sujeitado do meu seio familiar, da minha interação com o meu primeiro contato, meus primeiros anos de vida. E depois eu vou estar, então, procurando esse substituto. A Beca colocou uma pergunta muito interessante aí. A experiência pode evitar a paixão. Primeira coisa, eu vou jogar isso para você, não vou responder não. Mas o que me veio à cabeça, Beca, foi o seguinte: por que evitar a paixão? Se ela é tão boa, se ela enlouquece a gente, se ela deixa, libera em nós aqueles hormônios, como fala aqui em Portugal, os hormônios da felicidade. Por que evitar a paixão? E eu quero perguntar para você, né? A experiência evita? Olha, essa sua devolutiva é muito analítica, muito boa, né? Porque por que a Beca quer evitar a paixão? A gente vai pensar assim, né, Beca? Ó, te colocamos aí na questão. Eu não sei. Ô, gente, deixa eu não sei falar se a experiência uma evita coisa. a paixão, viu?
Eu coloco essas colocações porque isso é a cabeça de Henrique, isso não é a minha cabeça. Porque o Olha, Henrique adora jogar isso e a gente fica com um monte de ponto de interrogação. Beca, desculpa aí, mas eu não me contive. Achei ótimo a tua colocação, muito boa. o Lelo está falando aqui. Ó, ele perguntou se era hormonal pelo motivo de vermos os adolescentes se descobrirem paixões loucas, jovens paixões normais e adultos em paixões racionais. Seria isso? Paixões loucas? É uma boa questão do Lelo aqui. Olha só. Essa questão do adolescente e do adulto, eu já falei sobre isso numa outra live, em outro lugar, e é bem complexa, bem interessante, é grande, mas nós vamos tentar responder ele, porque trouxe essa questão da paixão. Acho que responder a todos nós, de uma certa forma. Quando a gente se depara com o adolescente e o adolescente se depara com o adulto, eu penso sempre o adolescente como alguém que está tentando ter a sua autonomia, mas ainda não tem total potencialidade para isso. E eu penso em um adulto, alguém que é capaz de lidar com os seus sentimentos. Então essa distinção é importante, porque às vezes eu tenho pessoas com idade, não importa qual seja, que ainda não sabem lidar com seus sentimentos ou não compreendem, não que vá saber lidar, mas que não compreende quais são os Sim. seus sentimentos. Essa pessoa, no determinado momento, naquela circunstância, ela não é adulta quando ela não sabe lidar. Ela é infantil. Então, o Independente adulto, da idade. independente da idade, porque saber lidar com entender as suas emoções no sentido de compreender de onde elas vieram, é uma forma de se sofisticar. Ou seja, alcançar a sofisticação é alcançar a compreensão entre corpo e mente. Então, esse é um ponto. Um adolescente, o que é um adolescente? Antes do adolescente, a gente tem o puber. O puber é aquele que vocês já viram, que ele ainda não é adolescente, ele está entre o adolescente e a criança. Ele coloca já o cabelo para frente, ele se esconde, ele se fecha, assim, ele está se escondendo. Por quê? Porque ele ainda escuta as vozes do pai. É a cena que eu estou pegando essa cena de uma palestra que eu vi há muitos anos, de um psicanalista. Ele diz o seguinte, que o puber, que é pelo, né? Ele está na porta de casa, na sala, olhando para fora. Só que ele está escondido, ele não sabe, ele escuta aquela voz, ele quer voltar para o seio materno, mas ele também tem uma voz externa que o impulsiona. Então ele não consegue. Ao não conseguir sair nem ficar, ele se esconde. Esse é o puber. O adolescente deu um outro salto. O adolescente é aquele que, de alguma forma, joga para os adultos a força que os adultos perderam, os supostos adultos perderam. Porque ele vai e faz. E os adultos vão chamar isso de experiência apaixonante, você vai se colocar em perigo, etc, etc, etc. Por quê? Porque ele decidiu, porque agora ele já saiu de casa, ele saiu desse lugar, mas ele não dá conta de se manter. Ainda, Sim. muitos deles. A experiência adolescente também surge pós-década de 60. Então a gente está falando pós-Woodstock. Então, essa pergunta do Lelo é fantástica, mas ela é muito complexa. Por quê? A ideia de adolescente é muito nova. Antes disso, nós tínhamos a criança que tinha que se tornar adulto muito rápido. Então, essa transição que é recente, ou seja, o adolescente é aquele que não quer o quê? Quem é o adolescente? Pensando na relação dessa pós-guerra, pós-Woodstock. É aquele que está dizendo para o adulto assim, ó, vocês não gostam de ser adultos, vocês estão fazendo bobagem. O adolescente está dizendo para o adulto assim, ó, eu sou adolescente, sabe por quê? Porque vocês não gostam da sua vida. Porque a vida de vocês estão transmitindo para essas crianças que ser adulto não está legal, o emprego não está bom, o relacionamento é horrível. Vocês estão brigando por questões raciais, etc. Brigando de separar. Vocês estão fazendo bobagem, vocês estão matando as pessoas. É após-guerra, vocês estão acabando com o mundo. Não você é adulto, você é alguma coisa que não é adulto. Então, vou brincar de viver. Vou viver sem ser isso que vocês estão me traduzindo. Estou vivendo. Mas não vou aderir a essa sua responsabilidade porque você não gosta dela, vocês não gostam dela.
vocês não sabem o que fazer com esse lugar que vocês estão. Então, o adolescente surge desse lugar. O mundo estava em guerra, matando pessoas, milhares de pessoas, e chamando crianças e adolescentes para a guerra. Então surge aí a função adolescente. Não, eu não vou para a guerra e não vou ficar em casa. Vou para a rua. Então isso que se chama de paixão adolescente, na verdade, está chamando assim de uma experiência que talvez assuste esse suposto adulto. Só que esse adolescente, agora vamos passar um pano no adulto, vamos lá. Falei do adolescente. Os adolescentes adoraram, legal, agora vamos falar do adulto. Agora o adolescente, ele não tem como dar conta totalmente da sua vida adulta, ou seja, ele tem a pulsão, geralmente está uma pulsão ligada à propulsão de morte, que a gente vai chamar de psicanálise. Ou seja, ele se precipita em lugares perigosos. Quanto mais idade você vai tendo experiências com essa idade, você começa, por exemplo, a levar um guarda-chuva, você sabe que São Paulo muda o tempo todo. Então você vai ficando mais inseguro, mais medroso. O adolescente tem menos medo. E isso coloca ele em situações de risco. E então a gente entende isso como função de um determinado momento, não como idade. Então tem adolescentes, tem jovens um pouco mais maduros e temos pessoas com mais idade um pouco imaturas. É função, não a idade. Tudo bem? Deu para... Teve mais questões aqui? Teve mais questões. Tem uma questão da Beca aí que ela perguntou: crianças também se apaixonam? Sim, se apaixonam sim. Não sei se eu consegui transitar, Lelo, na questão, mas eu gostei muito da sua pergunta, viu? Ela é grande, vale um outro debate, viu? Muito bacana. É o tipo da coisa que eu preciso ouvir depois, porque assim, você trouxe informação histórica muito interessante na questão do adolescente. Muito interessante. Eu realmente não sabia. O que você trouxe aí eu não sabia. Eu sabia que era pós-Woodstock, mas o conceito criado aí, porque depois disso nós passamos a olhar para o adolescente com outro olhar, que antigamente nem se pensava nisso, mesmo porque a gente tinha gente com 14 anos já casando. Isso falando de homem e de mulher. Então a gente achava que reproduziu, dá para reproduzir é adulto. E ninguém tratava dessas questões emocionais, né? Sim, não se tratava. Esses conhecimentos são incríveis, são fantásticos. Eu posso citar a minha própria existência, até aqui. Mamãe lá em casa, nós tínhamos que crescer. Ou seja, cresce logo. Não teve tempo para ser adolescente, porque naquele momento a ideia que eu tinha deles é que eles gostavam de ser adultos. Então era legal ser adulto porque eles que gostavam disso. Eles gostavam do que eles estavam fazendo. Pelo menos era a impressão que eu tinha, a fantasia que eu tinha que eles gostavam. Então eu cresci. Eu não passei essa fase da adolescência de ser um adolescente rebelde, ou seja, essa ideia, tá? Lembrando o que eu falei antes, é a função do momento. Eu não tive esse momento. Agora o que acontece? Ao não ter essa experiência está em algum lugar. Isso que eu ia falar. Ela não foi embora. E então, por exemplo, no processo de análise, é possível entrar em contato com isso, onde ela está. Porque se você não sabe onde ela está, ela aparece. E aparece quando você não quer. E esse é o ponto. Esse adolescente, essa criança que você não percebeu, ela vai aparecer em algum lugar. Uma outra... O Lelo tá cheio de perguntas boas hoje, hein, Lelo? E teve mais uma questão aqui da... Deixa eu ver aqui. Pessoal, tô lendo aqui, tá? Vocês viram que às vezes eu não consigo enxergar por causa da roupa aqui. Bom, a Mari. Oi, Mari. Bom dia. A liberação de endorfina noradrenalina diminui a serotonina. Nossa, que aula aqui, hein? É quase um estado de transtorno obsessivo compulsivo. Tem que acalmar esse estado, porque senão a gente não raciocina muito, é verdade. Muito boa, muito bem trazido. Quem que trouxe isso? Peraí, deixa eu ver. É a Mari. A Mari, cadê?
Muito bom. A Mari Zanlucci, é a Mari Zanlucci. A Mari Zanlucci, o sobrenome. Vamos lá. Tá tudo bem? Vocês estão acompanhando? Ó, o Lelo diz o seguinte: adolescentes com muita responsabilidade se tornam adultos inseguros? Inversão da fase da vida? Não necessariamente. Eu preciso ter essa pessoa na frente, Lelo. Eu preciso ouvir essa pessoa. Ela vai ter que me falar da insegurança dela. Sempre eu preciso ouvir. Para saber da história dela, né? Porque aí não é uma conclusão. Até respondendo à pergunta da Beca, né? Porque eu trabalho com crianças e trabalho com essa questão do desenvolvimento infantil, vai depender muito do que foi estimulado a criança. Porque eu acho que nós temos dentro de nós, agora, tanto crianças, adultos ou adolescentes, um sinalzinho de pare. A gente tem esse sinal. A gente só aprende a acionar ou não. Então, talvez algumas, até parar uma paixão, a gente pode sem ficar doente, né? Sem ficar 3 dias dormindo, não vou acordar, não vou falar com ninguém, que não sei o quê. Porque, assim, vai realmente partir para análise e resolver aquilo dentro, né? Como o Henrique perguntaria, por que você está se sentindo assim? Você pode dizer? Você pode me dizer? Não, mas eu quero resolver. Não, pense, você pensa, você resolve, você sabe. Então, assim, só o fato de fazer com que a pessoa pare para pensar em si, ela já parou essa emoção desenfreada, esse sentimento desenfreado. Porque quando eu paro para pensar, e talvez o trabalho com a criança, né, é exatamente isso. Porque a criança é muito por aquilo, principalmente na primeira infância, que ele foi estimulado a. Se ele não foi estimulado a isso, deixa aparecer na hora certa. Eu sempre acho que tem alguns tipos de estímulo que não precisam vir antes do tempo. A gente acaba com a vida da pessoa. Deixa aparecer na hora certa. Porque se a gente pensar na responsabilidade, na verdade, ela vai produzir mais responsabilidade. O que produz insegurança é uma criança com aquela mãe da Melanie Klein, que ela diz que é a mãe suficientemente boa. Ou seja, o que pode produzir, tá? Deixa eu só mudar a frase, mas o que pode produzir é isso. Por quê? Porque uma pessoa, vamos pensar aqui com a gente, vamos lá do prático. Uma pessoa que recebe tudo o tempo todo, quando ela precisar fazer, ela não vai saber. Então a insegurança geralmente vai estar mais associada a alguém, a um cuidador que deu muito, esteve muito presente, fez muito. Uma criança que teve que fazer, ela vai se tornar uma criança que sabe, desenvolve uma certa habilidade. É um caso, preciso novamente ouvir. Claro que vão ter outras questões envolvidas nessa grande responsabilidade, ela pode se tornar uma neurótica obsessiva, etc, etc. E a criança da falta, que a gente chama hoje, essa mãe ela pode se tornar uma border, né? Uma borderline, onde ela não consegue identificar as suas capacidades, está sempre relacionada a um outro. Então essa insegurança pode surgir daí, do excesso, não da falta. Gente, quarta-feira que vem, vamos continuar esse papo. Eu preciso ouvir o caso. Opa, voltou aqui nos meus livros, aqui, volta para cá. Opa, vem para cá. É muito interessante que a gente aborda aqui as questões e normalmente a gente pensa em alguém, ou às vezes pensamos em nós mesmos, né, com as tuas respostas, com aquilo que você dá, mas é interessante sempre ouvir o caso, porque quando essa história de ouvir o caso para mim, desde que eu comecei a atender, foi fantástico, porque foi quando eu comecei a perceber que aquilo que se mostra não é aquilo que é. Porque não tem uma panaceia, uma resposta para tudo na vida. Nem a ciência consegue fazer isso. O cientificismo, ele é uma ideia de que a ciência pode resolver tudo. Ela não pode resolver questões subjetivas. E nem nós conseguimos, porque nós não sabemos o que é exatamente esse inconsciente, onde ele está. Então, mas sim, nós sabemos que, por exemplo, o método psicanalítico, o método de terapia, de análise, de entrar em contato com essas questões, produzem uma resposta para esse sujeito efetiva, ou seja, que ele consegue se tornar uma pessoa funcional e viver em sociedade lidando melhor com seus afetos. Lidando de uma forma diferente que ele lidava com seus afetos. Lidando melhor não é a palavra. É verdade.
Olha, Beca, eu acho que a gente pode até falar uma live sobre isso, porque assim, o perigo se alguém adulto, não muito ético, se aproximar. Eu tenho cá para mim algumas questões da minha cabeça, né? Com certeza, não é da cabeça dos outros, que quando a gente proporciona relacionamentos nas idades corretas, a coisa é completamente diferente. O nosso problema é que hoje temos muitos filhos únicos que não têm o irmãozinho para brincar, não tem o... Porque às vezes até as brincadeiras infantis não têm tanto peso como nós trazemos se aquele relacionamento for com uma pessoa adulta. Então, assim, talvez nós temos muitas coisas equivocadas da maneira como a gente olha, porque os padrões que têm sido colocados para nós temos que viver, não temos manual, nunca tivemos. Não há manual para aprender a viver, e não há manual para criar filhos. E filhos, normalmente, eles aprendem com modelo, eles não aprendem com aquilo que a gente fala. Talvez se chega um problema desse, Beca, é porque tem pais muito ausentes, que não estão atentos no momento da criação. E aí temos outras questões por trás para ser resolvidas. E por isso que esse universo infantil, para mim, me fascina. Eu levo trabalho científico por causa de crianças. Me irrita, muitas vezes, né, porque a gente se sente impotente diante de muitas situações. Mas, assim, em alguns momentos eu jogo para o ar tudo que eu conheço e eu clamo pelo bom senso, sabe? Que pode não ser científico, mas às vezes é necessário, né? Porque eu não vou privar uma criança de ter um sentimento que é bonito, porque eu acho que o amor é bonito, a paixão é bonita, só porque por trás disso a gente não soube, como cuidador nessa primeira infância, poder estar ali do lado e ajudar, né? Talvez muitas vezes a falha do adulto, porque também o adulto não sabe, porque aprendeu. E olha, não temos resposta pronta, como diz o mestre Henrique. A gente vive. A gente vive. Dá uma outra live, isso mesmo. Acho que só para não deixar, para o pessoal, para a gente pensar só nisso, mais nesse ponto, para a gente concluindo aqui hoje, não tem ninguém sem ética, tá, gente? O que nós vamos chamar daquilo que a gente não concorda é que tem uma ética contrária à nossa. Ou seja, é uma ética contrária à nossa, mas aquela pessoa tem a ética dela, seja ela quem for. Eu não vou entrar na questão ali da criança, infantil, do que está acontecendo, mas quando a gente fala em ética, a gente está falando assim, ó, eu tenho uma ética, a ética é uma norma que eu estabeleci na minha vida. Se eu faço aquilo que eu estabeleci como pensamentos, eu estou sendo ético. Eu estou fazendo aquilo, estou tendo uma moral ética segundo as minhas regras. Se uma pessoa não está fazendo... Se tem uma outra pessoa que tem uma ética contrária a mim, ou seja, eu gosto de pular, eu gosto de andar de bicicleta, e para uma outra pessoa andar de bicicleta é errado, ela tem uma ética contrária à minha, é a ética dela. Agora ela não pode andar de bicicleta, senão ela não vai ser antiética, ela vai ser hipócrita. Tá? Então a ideia é essa, se eu não faço aquilo que eu falo, eu sou hipócrita. Não sou antiético. É uma ética contrária. Eu acho que esses assuntos são muito mais profundos, mas é muito bom a gente ter esse espaço aqui, para a gente falar sobre isso e para a gente trazer e para a gente pensar. Obrigada, Beca. Obrigada, Henrique. Semana que vem estamos de volta. Se vocês quiserem algum assunto, vocês falem, porque essa profundidade, esse olhar diferenciado, né? Na verdade, é o que me fascina no Henrique, porque quando eu acho que eu vou olhar pelo meu foco, ele traz um outro foco, e o pior ainda é que ele não traz um, tá? Dois, traz três, e aí pira com a batatinha aqui da gente. Mas é o amor que mexe com a minha cabeça e me deixa assim. Gente, bom final de semana. Estamos de volta. Bom final de semana para todos vocês. Obrigado, grato por vocês estarem aqui. Participações foram ótimas. Muito bom. E sejam bem-vindos. Sempre. Venham sempre. As perguntas de vocês realmente ajudam a enriquecer o nosso baú aqui. E a gente se construindo uns com os outros, né? Precisamos sempre dos outros. Exatamente. Obrigada, gente. Tchau, Léo. Obrigada pela aula. Boa, boa. Ética judaico-cristã. Jesus!
Ele é doutor em religião. Peraí, falamos na semana que vem. Beijo, beijo. Muito bom, muito bom.